vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor Juahiri Palharim. Por favor, abra o Evangelho no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, um dos discípulos de Jesus, no capítulo 27, versículo 27. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho, sem a palavra de Deus, e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Já acharam? Mateus 27, 27 está escrito assim: E logo, os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Eu vou ler mais uma vez. E logo, os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Eu vou ler pela terceira vez, e eu gostaria que você repetisse em seguida toda a igreja. Vamos lá. E logo, os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Você crê que isto de fato aconteceu? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Carapicuíba já deu para o Senhor Jesus. Tem que ser a melhor salva de palmas que já se deu para Jesus Cristo. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude e dá glória a Deus. Continua aplaudindo e glorificando. Vamos fazer essas palmas chegarem até o trono de Deus. Vamos fazer essas palmas chegarem até o Senhor Jesus lá na glória. Isso, aplaude e abre a boca e diga glória, glória, glória. Ah, Senhor Deus, olha o teu povo te aplaudindo, te glorificando. Recebe o louvor agora, que não está sendo levantado só aqui em Carapicuíba, mas também em todo o Brasil, através da rádio. Pessoas estão te aplaudindo e te glorificando. Ah, Senhor Deus, onde estiver uma só pessoa glorificando o teu nome, derrame agora a tua virtude, derrame agora o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Este povo não veio aqui para ouvir um homem, este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Então toma o lugar do pregador, toma a boca do pregador e fala através do pregador, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Coisa tremenda sentir a presença de Deus, não é? Senta, por favor. Quem tiver lugar. Eu sempre digo para quem reclama de ficar de pé, que é uma bênção você ficar de pé, sabia? Se você fizer como eu,
ficar bastante de pé, porque eu não sento na igreja, eu sempre fico de pé. Você não vai precisar enfrentar academia, nem fazer ginástica, nem fazer regime. Você vai ficar sempre elegante. Sabia disso? Então, enquanto você está de pé me ouvindo, fala que bom, estou fazendo exercício. Muito bem. Olha só, igreja. Todo mundo sabe que isso aconteceu de verdade. Que antes de Jesus Cristo ser crucificado, os soldados romanos aproveitaram para tirar uma casquinha de Jesus. Quando aqui no versículo 27 diz que foi toda a corte, uma corte romana era constituída de 10 centúrias, ou seja, 1000 soldados. Imagine você, 1000 homens de combate, 1000 homens de guerra, homens preparados, estão diante de um homem fragilizado pelos açoites que já recebeu, fragilizado pela falta de comida e de água, um homem desarmado, um homem sozinho contra 1000 soldados, toda a corte. E esses soldados agora vão fazer uma festinha com Jesus. Vão escarnecer dele, vão zombar. Eles acham que é uma boa ideia, antes de matar aquele homem, se divertir um pouquinho. Afinal de contas, o trabalho deles é tão maçante, é só matar gente, é só dominar, é só controlar. Eles precisam de um pouco de diversão, e ali está a pessoa perfeita para eles zombarem. Porque diziam que Jesus era o futuro rei dos judeus. E os romanos têm ódio dos judeus. Então eles vão descarregar este ódio em Jesus, que agora está representando o povo judeu. Vão zombar, vão escarnecer. Por isso que não é uma boa ideia você ter um espírito zombeteiro. Você ser aquela pessoa que sempre está fazendo graça às custas de alguém. Sempre fazendo uma piadinha, sempre fazendo uma troça, sempre tirando um sarro. Isso não é legal. Porque fizeram isso com Jesus. Jesus sofreu esse tipo de humilhação. E eles estão agora em volta de Jesus. E um deles diz: espera aí, se ele é um rei, vamos vesti-lo a caráter. Vamos tirar essas roupas que ele está usando. E eles tiraram toda a roupa de Jesus. Desnudaram o Senhor Jesus. Jesus está apenas com os panos amarrados na cintura, visto que naquela época não existia cueca moderna. Ele tinha tipo uma fralda apenas, tipo uma fralda, um pano enrolado. E quando eles tiraram toda a roupa de Jesus, dava para se ver todos os cortes, feridas que os açoites tinham produzido. As feridas estavam abertas. Jesus estava sangrando nas costas, no peito, nas nádegas, nas coxas, até nas pernas. Tanto na parte da frente como na parte de trás. Ele está todo retalhado, porque os açoites eram feitos com chicote, que na ponta ou tinham pedacinhos de ossos ou pedacinhos de chumbo. Jesus está todo torturado. Mas ninguém tem pena dele, não. Ninguém. Pelo contrário, ele aguenta mais uma gozação. E alguém pega uma capa escarlate e coloca essa capa escarlate no ombro de Jesus. E quando eles olham para Jesus, eles dão muitas risadas. Olha, mas está faltando mais alguma coisa para ele ser um rei. Falta uma coroa. Eles poderiam ter feito essa coroa de qualquer material. De latão, de folhas de louro, de mato, de qualquer coisa. Mas eles fizeram uma coroa de espinhos. Espinhos que cada um deles tem aproximadamente 3,5 centímetros a 4 centímetros.
E eles não colocam delicadamente na cabeça de Jesus. Eles cravam aquela coroa em Jesus. E mais sangue vai saindo. Agora das têmporas, da fronte, da nuca. Sangue escorre também pelo seu cabelo. Jesus não abre a boca, não diz nada. E por fim eles pegam uma cana de junco e dão na mão de Jesus. Como se fosse um cetro real. E Jesus se deixa humilhar. Jesus não reage. Jesus não reclama. Ele segura aquela cana que lhe deram na mão. Não joga fora, não, ele segura. Ele deixa fazer tudo o que queriam. E aí os soldados romanos, aqueles 1000 homens, começam a se ajoelhar diante dele, como se ele fosse uma autoridade, e dizendo: salve, rei dos judeus. Por que colocaram aquela capa escarlate nos ombros de Jesus? Por que colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Só por gozação? Só por brincadeira? Nós sabemos que, conforme Jesus disse anteriormente, nenhuma folha de árvore cai por terra se Deus não permitir. Que nem um passarinho cai por terra se Deus antes não concordar. Quer dizer que tudo aquilo, além da passividade de Jesus e da concordância de Jesus, tem também a concordância de Deus. Tudo aquilo está sendo permitido por Deus. É a hora e o poder das trevas. Mas nada é por acaso. Na vida de Jesus, nada é por acaso. Desde o seu nascimento, nada é por acaso. Há um significado. Por que aquela capa é escarlate e não roxa? Por que aquela capa não é preta? Por que aquela capa não é verde? Por que aquela capa não é amarela? Por que aquela capa é escarlate? E por que aquela coroa, que podia ser feita de tantas coisas, tinha que ser de espinhos? Por que de espinhos? Então nós vamos descobrir que há um significado poderoso nisso que está acontecendo com Jesus. Em primeiro lugar, eu queria te falar que a capa, naquela época, só 2 tipos de pessoas faziam questão de usar. Primeiramente, os mendigos. Os mendigos usavam capa, porque era como se fosse uma autorização para mendigar. É como se fosse o uniforme do mendigo. Quando Jesus uma vez passou pelo caminho, o cego Bartimeu ficou gritando: Jesus, tenha misericórdia de mim! E gritou tanto que Jesus disse: tragam esse cego até aqui. E quando avisaram para o cego Bartimeu: o mestre te chama, está escrito que ele largou a capa e foi ao encontro de Jesus. Foi levado até a presença de Jesus, onde ele foi curado. Então os mendigos usavam capa, mas não era um capa escarlate. Era uma capa feita de pano de saco, aquela estopa, um pano bem rústico, para mostrar miséria. Então os mendigos que pediam esmolas e viviam da caridade alheia, faziam questão de usar a capa, para mostrar que precisavam da ajuda dos outros. E o outro tipo de pessoa que fazia questão de usar capa eram os ricos. Os muito ricos, os nobres. Eles faziam questão de usar capa, mas a capa era escarlate. Porque aquela capa escarlate colocada nos ombros de uma pessoa que não fosse mendiga, mostrava para a sociedade que aquela pessoa era uma autoridade, era alguém de posição, era alguém muito importante. Classe média não usava capa escarlate. Remediados não usavam capa escarlate. Eram só os muito ricos. As pessoas trabalhavam para ter aquela capa, porque era um sinal de status.
A pessoa, quando colocava uma capa daquela para ir num jantar ou numa festa, ou numa solenidade, ou qualquer recepção, ela ia toda orgulhosa, porque aquela capa dizia que ela era bem-sucedida, que ela era uma vencedora, que ela estava bem na vida, que ela era muito rica. Por isso tinha o respeito da sociedade. Era um artigo luxuosíssimo, mas não para os judeus. Só os estrangeiros pensavam isso. Os romanos pensavam isso. Os estrangeiros trabalhavam a vida toda para possuir uma capa daquela, porque era símbolo de status. Veja comigo aqui no profeta Daniel, no capítulo 5, versículo 29, eu vou querer que você vá acompanhando comigo para compreender o significado da capa escarlate. Está escrito assim, no caso do profeta Daniel, quando ele decifrou o enigma de Belsazar, o rei Belsazar ficou tão contente que mandou que vestissem Daniel de púrpura, isto é, escarlate, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Então Daniel, por ter tido o reconhecimento do rei Belsazar, foi contemplado com uma capa escarlate. E quem olhasse para Daniel sabia, ele é o terceiro dominador do reino. É ele, o vice-rei e o rei. Ele é a terceira pessoa mais poderosa do reino. Era um símbolo de status para os estrangeiros. Belsazar era estrangeiro. Profeta Jeremias vai mostrar para a gente também que a capa escarlate era símbolo de riqueza. Capítulo 4 do profeta Jeremias, versículo 30, está escrito assim: agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, isto é, de escarlate, ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Quer dizer que uma mulher também se vestia de escarlate para se fazer bela. Era artigo de vaidade. Era algo fútil, que só tinha importância para os ricos e estrangeiros. Os judeus não consideravam a capa escarlate como algo belo, como algo bonito. Aliás, eles consideravam o escarlate como uma coisa feia, imunda, porque o corante que fazia essa cor escarlate, e escarlate é um vermelho bem vivo, o corante que fazia esse vermelho bem vivo era tirado se espremendo, fazendo um suco de moluscos. Era um molusco chamado murex. Pegavam aquele molusco, vários deles, espremiam, e ali saiu o corante para tingir o tecido da cor escarlate. Então precisava muito molusco para tingir uma capa. E era difícil conseguir um molusco que tinha esse corante. Por isso que a capa escarlate era muito cara e muito rara. E os judeus não consideravam a capa escarlate bonita, nem algo luxuoso, porque no Antigo Testamento eles eram proibidos de comer moluscos. Era um alimento imundo. Era uma criatura imunda. Então, para o judeu, uma capa escarlate era algo imundo, dava nojo. Não era artigo de luxo para o judeu. Só para os estrangeiros. Muitas e muitas vezes na Bíblia Sagrada, a palavra escarlate em hebraico, que é escrita tolan, ela é traduzida por verme. Muitas e muitas vezes, a palavra escarlate, no Antigo Testamento, é traduzida por verme.
Então você já está vendo um outro significado aí. Tanto um símbolo de status elevado, como símbolo da pior imundície. Algo sujo, algo que não presta, algo nojento. O escarlate também na Bíblia, esta cor escarlate, a Bíblia diz que é a cor do pecado. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Na parte A, nós lemos assim. Deus falando: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Olha só. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Jesus Cristo, ao colocar aquela capa sobre as suas costas, e quando eu digo colocar, eu quero dizer, ao permitir que colocasse aquela capa escarlate nas suas costas, ele está assumindo o que existe de mais nojento no ser humano, bem como todas as suas vaidades, todas as suas futilidades. E Jesus Cristo, propositadamente, voluntariamente, ele se faz como verme, já que a cor escarlate era conseguida do molusco, do verme. E ele mesmo, através do Salmo 22, versículo 6, diz que com aquela aparência que ele está, ele é como um verme. Vamos comigo no Salmo de número 22, que é o Salmo que fala do sofrimento do Messias, é um Salmo profético, conta com 1000 anos de antecedência o sofrimento de Jesus. Olha o que diz aqui. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus Cristo está assumindo o papel de um verme. Aquela capa escarlate feita com o extrato dos moluscos, que os judeus diziam é algo nojento. Jesus está se fazendo verme agora, tendo aparência de verme, se tornando a pessoa, aos olhos dos judeus, a pessoa mais repugnante. E aos olhos dos estrangeiros, também repugnante, porque está sangrando, está cortado, está cheirando mal. Não há luxo nele com aquela capa. Ele está se fazendo miserável. Eu queria ler com você que esta capa colocada nos ombros de Jesus, esta capa escarlate que representa tudo isso, é o símbolo de todos os nossos pecados que estão sendo colocados sobre Jesus. Profeta Isaías, capítulo 53, nós vamos ler do versículo 3 até o 7. O profeta Isaías está tendo uma visão do sofrimento de Jesus, 700 anos antes de tudo aquilo acontecer. E o profeta Isaías escreveu: ele, Jesus, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqueles 1000 soldados romanos que estão zombando de Jesus não têm ideia de quem é Jesus. Não têm noção do que está acontecendo. Eles não têm noção. Não fizeram caso algum de Jesus. Mas o versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Os soldados estão rindo muito de Jesus. Estão judiando dele. O soldado que teve a ideia de colocar a capa escarlate em Jesus, nem imagina que estava nos dando uma referência profética tão poderosa. Eles olham para Jesus e o desprezam. Riem, zombam, se ajoelham diante dele, escarnecem. Mas todos os nossos pecados, as nossas misérias, todas as nossas vaidades, todos os nossos erros estão sendo colocados sobre Jesus. Ele está assumindo aquilo, aquela vergonha. Ele está se fazendo um verme agora. Mas e a coroa de espinhos? E a coroa de espinhos? Por que de espinhos? Por que não de qualquer outra coisa? Por que de espinhos? Por que não colocaram nele uma coroa feita com folhas? Ou com qualquer arbusto? Com qualquer coisa, com folhas de uva? Por que espinhos só por crueldade? Só por maldade? Há um significado poderoso nisso. Porque na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o espinho está ligado à maldição, à vida infrutífera e à morte. Quando os nossos antepassados, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, e Deus viu que eles estavam em pecado, nos diz a palavra, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17, que Deus falou assim para Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, olha só, espinhos, Deus falando, ao dizer que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Naquela maldição que cobriu o planeta inteiro, e que Deus disse, ao pecar, Adão, ao me desobedecer, você abriu as portas da maldição. E toda a terra e toda a criação está maldita agora por causa da tua rebelião. Agora, quando você estiver trabalhando, o teu trabalho não será mais como era antes. Porque Adão, quando eu te pus no jardim do Éden, eu queria que você cuidasse dele. Mas o trabalho te dava prazer. Porém agora você abriu as portas da maldição que veio sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Agora você vai comer o teu pão de cada dia com o suor do teu rosto. E a terra vai começar a produzir espinhos. E também cardos. Anote aí na tua Bíblia que cardos é uma planta considerada uma praga para a agricultura. Cardos é uma planta daninha que quando dá na agricultura, o agricultor diz, fui amaldiçoado. Essa praga, esses cardos nasceram na minha lavoura. Maldição. Deus está dizendo para Adão, agora você também, por causa dessa maldição que entrou na terra, você vai morrer. Você foi tirado do pó,
e com o tempo você vai voltar para o pó. Então espinhos é maldição, vida infrutífera, esforço em vão, luta desesperada para sobreviver e morte. A coroa de espinho que Jesus está recebendo tem o significado de colocar sobre ele a maldição da terra, a maldição do pecado, a maldição da humanidade. O Senhor Jesus mostrou que os espinhos trazem apenas esterilidade, não produzem frutos na vida de ninguém. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, está escrito: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Interessante, igreja. Jesus está dizendo que não dá para colher coisa boa dos espinheiros. E quando ele fala, e dos abrolhos, dá para colher alguma coisa? O abrolho é uma planta também rastejante e cheia de espinhos. Jesus está mostrando que o espinho é infrutífero, que não produz nada de bom. E quando eu fui pesquisar sobre abrolhos, porque eu nunca vi essa planta, o dicionário me deu a seguinte informação: além de ser uma planta rasteira e espinhosa, abrolhos é uma expressão pouco usada, mas que quer dizer desgostos, mágoas, penas, dificuldades e mortificações. Não é por acaso que aquela coroa que Jesus Cristo está recebendo é uma coroa de espinhos, porque sobre ele estão sendo colocadas as maldições da terra e da humanidade. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 7, quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que uma parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente, sufocaram a planta que ficou infrutífera. E na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 8, está escrito assim: mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. Veja como os espinhos estão ligados à maldição. E perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. A humanidade maldita, o seu fim é ser queimada. O ser humano em pecado, o seu fim é ser queimado. Porque está perto da maldição, está amaldiçoado. Essa é a razão porque o soldado ali que teceu a coroa de espinhos, usou esse material para colocar sobre Jesus todas as maldições desde o princípio da Bíblia. Eu quero que você leia comigo a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, no versículo 13, onde nós lemos o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo voluntariamente está permitindo que façam tudo isso com ele. E ao colocarem a coroa de espinhos e a capa escarlate, Jesus está permitindo que assim lhe façam, para ficar bem claro que a sua morte não é por acaso, nem um acidente e nem uma conspiração. Ele veio com esse propósito. Jesus Cristo veio a este mundo e levou a vida mais santa e exemplar que qualquer pessoa já teve em todos os tempos. Nunca cometeu pecado, mas ele está ali, voluntariamente recebendo todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas maldades e ainda toda a maldição que pesava contra nós. Então, ao invés de você dizer, coitadinho de Jesus,
Olha o que fizeram com ele, colocaram aquela capa nos seus ombros, aquela capa de vermelho muito forte. Colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, coitadinho. Não, querido, coitadinho não, não diga coitadinho. Diga obrigado, Jesus, por ter levado sobre si todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades e todas as minhas maldições. Jesus Cristo não quer que qualquer pessoa seja considerada maldita. Amém? Ele está se fazendo maldito por nós. Está assumindo as nossas maldições para que não haja mais na terra pessoas malditas. Agora, o que torna uma pessoa maldita? O pecado, a iniquidade, a maldade. Toda pessoa que vive desta maneira está amaldiçoada. Mas Cristo veio assumir as nossas maldições. Quando Jesus, ali na cruz, estava agonizando, vertendo o seu sangue, todos os nossos pecados e maldições já estavam sobre ele. Todos os nossos pecados e todas as nossas maldições. Até de pessoas que ainda não nasceram e nem pecaram ainda. Esses pecados já estavam lá em Jesus Cristo. E ele tinha que num único dia destruir todos os pecados e todas as maldições. Num único dia. Por isso eu quero ler com você o profeta Isaías, capítulo 10, versículo 17. Nós encontramos o seguinte. Olha que palavra tremenda que está escrita aqui no Antigo Testamento. Acharam? Porque a luz de Israel, e olha, luz com letra maiúscula. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo. E o seu santo, santo com S maiúsculo. E o seu santo, como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Igreja, o Antigo Testamento está falando para judeus. Isaías está escrevendo para judeus. Está dizendo que Jesus é a luz de Israel. Assim como os centuriões romanos e os soldados romanos, a corte romana, pensa que Jesus é só o rei dos judeus. Mas Jesus não é só a luz de Israel, Ele é a luz verdadeira que ilumina todo o mundo e todos os que estão na terra. E Ele não é só o rei dos judeus, Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Quando o anjo disse para Maria que ela ia gerar um filho, o anjo disse que ele era o Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer. O santo. Por isso que essa palavra em Isaías 10:17 é tão bonita. Porque mostra que Jesus aqui, representado como luz e como santo, que ele será como fogo, como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros. Isto é, as maldições e as suas sarças em um dia. Em um dia. É uma coisa inacreditável. Jesus Cristo foi preso às primeiras horas da sexta-feira. E quando era 9 horas da manhã ele já estava pendurado na cruz. E quando era 3 horas da tarde ele já estava morto. Sem nenhuma gota de sangue mais no corpo. Sabe o que a luz do mundo estava fazendo naquela hora? Sabe o que o Santo de Deus estava fazendo naquela hora? Estava consumindo todos os nossos pecados, estava queimando todas as nossas iniquidades, estava destruindo e aniquilando todas as nossas maldições em apenas um dia. Que obra tremenda! Em um dia. Soldados estão lá se divertindo. Sabe o que mais eles fazem com Jesus? Tiram a cana que estava na sua mão direita e começam a bater na sua cabeça. E os espinhos vão cravando mais ainda.
Por incrível que pareça, a corte romana estava pregando os espinhos na carne de Jesus, colocando mais no fundo aqueles espinhos. Mas por favor, não se irrite com isso, porque cada espinho que foi entrando na carne de Jesus foi uma maldição que ele foi tirando da tua vida. Cada espinho que foi ferindo Jesus era uma maldição que estava sendo aniquilada. Por isso que agora eu te digo, meu amado, você que tem tanto medo de maldição, minha amada, você que fica tão preocupada quando alguém profere uma palavra ruim a respeito da tua vida, você que fica tão apavorado, apavorada quando alguém roga uma praga contra você, dizendo que você vai pagar caro, não se apavore mais e nem tenha mais medo, porque desde o dia em que você entregou tua vida para Jesus, nenhuma maldição mais te alcançará, nenhuma praga te atingirá, nenhum mal entrará na tua casa. A maldição só continua valendo para quem não tem Jesus. Soldados romanos ainda colocaram um capuz no rosto de Jesus e ficaram dando socos de tudo quanto era lado e dando risada. 1000 soldados, a corte inteira, cada um queria dar um soco em Jesus. E diziam: fala, rei dos judeus, quem é que te bateu? Profetiza, adivinha. Mas Jesus está agora sendo moído pelas nossas iniquidades. Cada soco que ele está levando, fora todos os açoites que já retalharam a sua carne, Jesus está sendo moído voluntariamente por nós. Todos os soldados romanos, depois de tirarem o capuz do rosto de Jesus, estando ele já todo inchado e sangrando mais ainda, eles se ajoelhavam diante de Jesus. Diziam: salve, rei dos judeus. O número 1000 é um número completo. Aquela corte representa completamente todo mundo. Eles estão se ajoelhando diante de Jesus, mas por zombaria. Agora eu quero que você veja o contraste. Voltando para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 27. Eu quero que você veja o contraste entre essa leitura que eu vou fazer novamente e uma outra leitura que eu vou fazer no livro de Apocalipse. Eu quero que você veja o contraste. E logo, os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Atenção, igreja. Primeiro eles tiraram a roupa que Jesus usava, deixaram o Senhor praticamente nu, colocaram a capa, a coroa de espinhos e a cana na sua mão. Depois de o terem escarnecido, colocaram novamente as suas roupas, as roupas que eram dele. Isso quer dizer que Jesus Cristo, ele se despojou de toda a glória e realeza que ele tinha lá no céu, e que ele veio a este mundo, e ele se rebaixou de uma tal maneira que ele quis ser abaixo ainda de um ser humano comum. Ele quis ser um verme, a mais desprezível das criaturas. O maior de todos, voluntariamente se fez o menor de todos. E está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, e é uma das leituras que eu mais amo, que eu mais gosto. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, mas despojou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. E a leitura continua: pelo que também Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso tem que se cumprir. Os soldados romanos que de brincadeira se ajoelharam diante de Jesus estavam, na verdade, profetizando que um dia todo joelho teria que se dobrar diante dele. Agora eu quero ler Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, para encerrar esta mensagem. João viu, e ele escreveu: eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Jesus teve ali naquele pequeno detalhe, quando toda a corte, olha só, toda a corte se reuniu para colocar a capa escarlate nos seus ombros, colocar a coroa de espinho na cabeça, a cana na sua mão como se fosse o cetro de um rei, e ao se ajoelharem todos diante dele, estavam só profetizando aqui, ó, Apocalipse capítulo 5, isso que nós lemos aqui agora. Todos aqueles romanos que estavam ali nos representando a mim e a você, e toda aquela figura que aconteceu, a capa escarlate, a coroa de espinhos, o cetro real, eles se ajoelharem diante de Jesus, tudo aquilo era uma pregação ilustrada, era uma profecia. Os soldados romanos e toda a corte não tinham noção do que eles estavam fazendo. Mas agora você está sabendo. Agora você está sabendo o porquê que fizeram tudo isso. E você precisa tomar uma decisão agora. Uma decisão nesta vida. Porque já está profetizado. Todos os joelhos dos que estão em cima no céu e na terra e debaixo da terra, e até dos que estão no mar. Todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, de honra e glória e poder para todos sempre. Só a Deus e a Jesus. Não aparece nenhum santo, nenhuma santa, nenhuma divindade, nenhuma entidade, nenhum espírito, não aparece ninguém mais. A palavra que está dita é esta: ao que está sentado sobre o trono, Deus,
e ao Cordeiro Jesus Cristo sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Você não tem escolha, a não ser esta que Deus está te dando hoje. Ou você tem Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador, ou você não tem Salvador nenhum. Ou você pega os teus pecados e maldições e lança sobre Jesus Cristo, porque para isto Ele veio, para verdadeiramente tomar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ou você lança tudo isso sobre Jesus, inclusive as suas maldições, ou você vai continuar com os teus pecados e vai continuar com as tuas maldições. Ainda que você queira pedir a um padroeiro, uma padroeira, que rogue por você agora e na hora da sua morte, não vai adiantar. Porque Maria não tira pecado de ninguém, Pedro não tira pecado de ninguém, Kardec não vai te aperfeiçoar coisa nenhuma, você não vai reencarnar, você não vai ter outra chance não. O único que tem poder para tirar os pecados da tua vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou você recebe Jesus, ou você está sem Salvador. Aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o primeiro desde a criação, Ele é o último, Ele é o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e Ele é o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim. Só Ele. Ninguém mais. Versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Quando você quer entrar ali e comer da árvore da vida, há um anjo barrando a porta. E você só consegue entrar se você tiver lavado os teus pecados no sangue de Jesus. A coroa de espinhos foi terrível. Estavam ali as nossas maldições. A capa escarlate representava todos os nossos pecados depositados sobre Jesus. E escarlate porque é de um vermelho muito vivo. O pecado é assim. Ele está na pessoa como uma mancha escarlate, que lava e não desaparece, está lá. Quando alguém comete um assassinato e quer apagar as provas, ele pode lavar bem o chão onde está a poça de sangue, pode passar removedor, pode passar o que quiser, mas é só vir a polícia técnica e fazer uma perícia que vai ver ali a marca do sangue. Porque esse vermelho é um vermelho muito vivo, a capa escarlate. O pecado é assim, um vermelho muito vivo, a marca não desaparece. Por isso que precisava de um outro vermelho, muito mais forte e muito mais vivo do que o escarlate. Um vermelho como nunca houve igual. Um vermelho puro e carmesim. O vermelho do sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus se purifica de todo o pecado. Ele lava o teu pecado. Ele tira a marca do teu pecado. O teu pecado desaparece quando você entrega a tua vida para Jesus. Por isso que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Por isso, não é retórica, e ninguém aqui está querendo que você mude de religião. Nós estamos falando de salvação e do que Jesus fez por você, ao voluntariamente se deixar prender
Porque ele disse para Pedro, Pedro estava lá todo macho com a espada, querendo matar e defender Jesus. Jesus disse para Pedro, Pedro, guarda a tua espada. Você acha que eu não poderia agora rogar ao meu Pai e Ele não me mandaria 12 legiões de anjos? Cada legião de anjos é 6.000 anjos. Jesus poderia naquela hora ter invocado 72.000 anjos para defendê-lo. Mas ele disse, Pedro, você não conhece nada, você não sabe de nada, você não conhece os mistérios, guarda a tua espada. Eu vou com eles, voluntariamente vou passar por tudo isso. Vou deixar que me julguem, vou deixar que zombem de mim, vou deixar que cuspam no meu rosto, vou deixar que me deem bofetadas e socos, vou deixar que me açoitem, eu vou deixar que coloquem uma coroa de espinho na minha cabeça, eu vou deixar que me maltratem e vou deixar que me crucifiquem até que eu morra, e eu vou fazer isso com muito prazer, porque é para isso que eu vim ao mundo. Eu vim para tirar o pecado da humanidade, eu vim para tirar a maldição que está na terra. Eu quero fazer isso. Por isso que a pessoa só tem essa escolha: ou Jesus ou a morte eterna. Não existe outro meio. O próprio Jesus, na quinta-feira, antes de morrer, antes de ser crucificado, ele orou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E orou 3 vezes e suou gotas de sangue. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. 3 vezes. Aquele que tem poder para fazer o que quiser, orou pela 3ª vez dizendo as mesmas coisas. Pai, tem outro jeito? É possível o Senhor me livrar desse sofrimento e dessa morte terrível amanhã? Tem outro jeito do Senhor salvar a humanidade? Jesus suou gotas de sangue, orou intensamente, orou com muita fé. A voz de Jesus foi ouvida lá na glória. Deus sentiu angústia. Deus chamou o anjo mensageiro e disse: vai agora lá. Provavelmente foi o mesmo anjo que anunciou o seu nascimento. Vai agora lá e consola o meu filho e diga para ele que não tem outro jeito. Ele tem que verter o seu sangue na cruz do Calvário, porque ele é o Salvador da humanidade. Só Jesus salva. Não tem outro jeito. Ou você recebe Jesus, ou você não tem Salvador. Pastor, é lógico que eu recebo Jesus. Eu gosto de Jesus. Mas você tem que renunciar todos os outros padroeiros e padroeiras, santinhos e santinhas, entidades e espíritos, religiões, inclusive filosofias, budismo, islamismo. Você tem que renunciar confucionismo, tudo que o homem inventou para tentar salvar a si mesmo. Tem que renunciar tudo isso. Porque Jesus Cristo é o Salvador, não porque os homens quiseram, porque os homens não quiseram este Salvador. Os homens queriam destruir este Salvador. Os homens queriam eliminar este Salvador. Mas Jesus Cristo é o Salvador porque Deus quis, porque Deus colocou, porque é assim que Deus determina. Quando a gente diz para a pessoa: se você quer ser salvo, você tem que receber Jesus Cristo como teu único Salvador, é porque não tem outro. Como teu exclusivo Salvador, é porque Deus colocou apenas em Jesus a salvação, ele é exclusivo. E suficiente, é porque você, tendo Jesus, não precisa de mais ninguém. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Nunca houve ninguém como ele, nem jamais haverá. Todo o céu, se você pudesse ver. Se você pudesse ver o respeito que o céu tem com o nome de Jesus. Cada vez que o nome de Jesus é pronunciado no céu,
Todos os anjos se ajoelham, anjos, arcanjos, querubins e serafins e criaturas que ali há, e glorificam. Quando o nome de Jesus é pronunciado, até o diabo estremece. O diabo morre de medo desse nome. Só o ser humano que parece se comportar que nem aqueles soldados romanos não consegue discernir, não consegue ver quem é Jesus. Hoje você viu quem é Jesus. E um dia você vai ver com os teus próprios olhos. Ou você vai dobrar os joelhos agora porque quer, porque decidiu receber Jesus como Salvador. Ou você dobra os joelhos agora por tua livre e espontânea vontade agora. Ou um dia você vai dobrar de qualquer jeito. De qualquer jeito, todos, até aqueles que desprezaram Jesus, até aqueles que não creram em Jesus, um dia vão ter que dobrar os joelhos diante dele. Então, vamos ser sábios. Se de qualquer maneira o ser humano vai ter que se render a Jesus, seja agora ou depois, no dia do juízo, é melhor você fazer isso agora. Porque aí você se torna bem-aventurado, bem-aventurada, mais do que feliz. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Hoje, se você entregar sua vida para Jesus, o sangue poderoso de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Se você entregar tua vida para Jesus agora, toda a maldição que está sobre a tua vida, Jesus Cristo vai retirar. E Ele vai consumir, Ele vai aniquilar, Ele vai acabar com isso. Eu quero ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu quero ler para você o versículo 13. Até o 15 só. Colossenses 2, versículos 13 até o 15, está escrito assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus Cristo se despojou da sua glória, veio a este mundo, se fez como verme, para poder despojar você dos seus pecados, despojar você das suas maldições, e despojar inclusive o inferno, o demônio que está mantendo você preso nas suas garras imundas. Jesus Cristo vai despojar o inferno e vai despojar o diabo. Ele vai te arrancar das mãos sujas de Satanás. A partir de hoje você vai ser liberto, e toda a condenação que há na tua vida, Jesus Cristo vai tirar do meio de você e vai cravar na cruz. Tudo que é contrário a você, Ele vai cravar na cruz. Mas é só Ele que pode fazer isso. Só Ele, se você permitir que Ele faça. Se você não entregar tua vida para Jesus, Ele não fará isso. Ele só pode fazer com a tua concordância, porque Ele não força ninguém. Eu fico admirado com a educação de Jesus Cristo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. Ele bate. Você deixa ele entrar se você quiser. Se você não quiser que ele entre, ele não vai arrombar a porta, não. Ele vai continuar do lado de fora batendo. Eu pensava antigamente que Jesus batia, a pessoa não quer abrir, ele ia embora. Mas eu descobri que não, ele continua batendo. Ele fica do lado de fora batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. Há quanto tempo você está ouvindo Jesus falar com você? Quantas vezes já lhe pregaram a palavra e a salvação e você não quis abrir a porta do teu coração?
Mas hoje Jesus Cristo está pedindo licença para entrar. Abra a porta do teu coração e diga: Jesus, entra na minha vida, toma conta de mim, tira todas as minhas mágoas, tira todos os meus remorsos, tira todas as minhas culpas, tira todos os meus fracassos, tira todas as minhas amarguras, tira todas as minhas iniquidades, tira toda a mortificação que há na minha vida, toda a tristeza que há dentro de mim. Entra, Senhor, e faz uma limpeza completa com seu sangue precioso. Se você fizer isso hoje você sairá daqui sentindo uma coisa que você nunca sentiu antes. Uma coisa chamada alegria da salvação. Hoje você vai voltar para casa outra pessoa. É uma coisa inacreditável. O milagre vai acontecer agora. Jesus Cristo, a luz do mundo e o Santo de Deus, como um fogo abrasador, consumiu os espinheiros e as sarças e tudo isso em um dia. Eu te digo que agora, imediatamente, Ele vai consumir todos os teus pecados e maldições. Ele vai fazer a luz da vida brilhar em você. A partir de hoje você não vai mais andar em trevas, nem em escuridão. Você não vai mais se atormentar, nem chorar, nem sofrer. A partir de hoje você vai ter vida de verdade. Isto é, se você quiser entregar a tua vida para Jesus. Então toda a igreja se coloque de pé, por favor. É tão simples, tão fácil. É pela fé. É pela fé. A pessoa tem que acreditar. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. É pela fé. Você apenas ouviu a palavra, creu. Então pela fé você tem que receber Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira todos os teus pecados e maldições. Você tem que recebê-lo como Salvador. Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. Todo o céu o exalta. Só está faltando você. Se você entregar tua vida para Jesus, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Você não vai passar por nenhuma condenação. Você vai receber a certeza da salvação. Tudo o que você precisa fazer agora é um sinal com a tua mão. Como quem diz: eu quero ser salvo. Eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Único Salvador. Suficiente Salvador. Exclusivo Salvador. Tudo que você tem que fazer é levantar a tua mão. Por isso olhem todos para mim agora. Quantas pessoas aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador? Faz um sinal com a sua mão assim. Oh glória, que maravilha. Oh glória, ergue bem a tua mão, todos que querem. Faz assim com as mãos, diga: eu quero. Oh glória, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui na frente comigo. Venham para cá. Isso. Que coisa linda, venha para cá. Todos que ergueram as mãos, peçam licença, me deixa passar, deixa eu ir lá para frente. Eu preciso ir lá para frente também. Oh glória, olha quanta gente chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Isso, venha, tem lugar para você aqui. Oh glória. É você que faz a vinda de Jesus aqui na terra ter valido a pena. É você que faz o sacrifício de Jesus ter valido a pena. Cada vida vale mais do que todo ouro e toda prata do mundo. Olha que bem, se tem gente chegando ainda. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que está sem igreja. Pastor João Ribeiro, eu conheço o Evangelho. Até já pertencia a outra igreja. Mas eu acabei saindo. Fiquei fora. Fiquei sem igreja nenhuma.
mas eu sinto a necessidade de congregar no corpo de Cristo, de fazer parte da igreja que é o corpo de Cristo. Eu sei que eu preciso tomar Santa Ceia. Eu sei que eu preciso estar em comunhão com os irmãos. E eu ando sem igreja nenhuma. Sou como uma ovelha sem pastor. Você era como ovelha sem pastor. Jesus Cristo te achou lá fora. E Ele mesmo te trouxe aqui hoje. Então simplesmente saia do teu lugar e venha aqui na frente. Venha com teu pastor Jesus Cristo. Venha com aquele que te ama, aquele que te chama, aquele que te salva. Venha. Oh glória. Os que estavam desviados, desviadas, venham também. Venha se reconciliar com teu Deus, com teu Senhor. Oh glória. Pastor João Ribe, é tão bom a gente ouvir a palavra. Eu gostaria, pastor, de ler a Bíblia e entender. Eu gostaria, pastor, de ter vontade de orar. Mas às vezes eu abro a Bíblia e me dá sono. Não consigo ler. Leio também e não entendo. Às vezes eu me ajoelho para orar e eu não oro nem 30 segundos. Eu não consigo orar. Me dá sono também. Pastor, eu estou esfriando na fé. Eu estou morrendo, eu estou secando. Eu estou com muito medo de perder a minha salvação. Eu preciso que Jesus me renove. Eu preciso que o Espírito Santo me arrebate. Eu preciso de uma restauração na minha vida. Eu preciso sentir de novo aquela alegria do primeiro amor. Como eu queria, pastor, uma renovação total na minha vida espiritual. Se você está pensando desse jeito, e você está até com medo de se desviar, porque você está esfriando tanto que daqui a pouco você vai acabar se desviando e você não quer. Pelo contrário, o que você quer é mais comunhão, é mais poder, é estar mais junto de Jesus. Se você está sentindo essa necessidade, e se o Espírito Santo está falando com você, em nome de Jesus, não fique no teu lugar. Vem aqui para frente e vamos deixar o Espírito Santo agir na tua vida daquele jeito que você está querendo que Ele faça. Isso, venha. Todos que sentirem o desejo de vir, venham agora. Oh glória. A nossa vida cristã, amados, tem que ser uma experiência nova a cada dia. A gente nunca pode se acomodar na fé, achar que já é bom demais, achar que já faz muito. A gente nunca pode se acomodar achando que já sabe muito. A gente precisa sempre estar aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, me dá mais da Tua presença. Eu quero ser uma pessoa transbordante da Tua presença. Eu quero ser uma pessoa cheia do Teu poder. Você tem que orar assim todo dia, buscar o Senhor. Então agora nós vamos orar. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui na frente. Dobre também, por favor. As pessoas que estão ouvindo em casa pela rádio, se ajoelhem ao lado do rádio. E quem estiver dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração, do jeito que nós também estamos fazendo aqui na igreja de Carapicuíba. Coloque a mão direita assim. Todos que estão aqui na frente, orem comigo. Meu Deus e meu Pai, eu creio que um dia
diante de Jesus, até aqueles que o crucificaram, até aqueles que o desprezaram, até aqueles que o rejeitaram, terão que fazer o que eu agora, com temor no coração, estou fazendo. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do teu nome. E eu digo, meu Deus, que além de Senhor, Ele é o meu único, o meu exclusivo e o meu suficiente Salvador. Eu declaro que a minha vida lhe pertence, porque Ele só, com seu sacrifício, pode salvar a minha alma e escrever o meu nome no livro da vida. Por isso, meu Pai, perdoe agora todos os meus pecados e me purifique de toda iniquidade. Retira, Senhor, da minha vida toda maldição que pesa contra mim, e a partir de agora me declare como uma pessoa bem-aventurada, mais do que feliz, porque eu lavei as minhas vestiduras, eu lavei os meus pecados e as minhas maldições no sangue de Jesus. Meu Pai bendito, confirme agora a minha salvação e coloque em mim esta alegria, a alegria do primeiro amor. Venha, Senhor, entra agora no meu coração, através do Teu Espírito Santo, e faça esta poderosa morada na minha vida. Não me deixe, nem me desampare. Fica comigo todos os dias, por onde eu andar. Não me deixe, Senhor. E se eu cair, me levante, me ajude, porque eu creio que o Senhor Jesus é o único caminho que conduz à vida eterna. Pai amado, confirma agora o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.